Eu concordo muitíssimo que a gente precisaria ter um outro modelo político que não fosse a democracia. Eu acho a democracia um lixo completo. Mas você tem uma alternativa, não? Não, aquilo Difícil. que... Você tem uma alternativa pensada, mas nunca foi tentada. Quando você... Mas é possível fazer com uma sociedade tão ignorante? Como é que você aplica o libertarianismo Exatamente. numa Olha sociedade de só. analfabetos? Por isso que eu não saio dos gregos. Aristóteles, na sua política, ele fala que você tem modelos políticos e os seus correspondentes negativos Tá. em função do modo como a sociedade é constituída. Então ele diz o seguinte, por exemplo, quais são os modelos saudáveis de 3 regimes políticos? Ele fala a monarquia, uma aristocracia ou o que ele vai chamar de... Ele nem vai falar democracia, porque democracia para ele já tem um sentido negativo. Mas é uma espécie de democracia saudável. Tá. Então ele fala assim, qual modelo se aplica melhor em que situação? Ele fala, você tem que olhar o caso concreto. Numa população muito ignorante, não é bom deixar o exercício do poder na mão dessa população. Porque ela nem sabe o que fazer com esse poder. Uhum. Ela fatalmente vai fazer escolhas ruins que vão degenerar no que ele vai chamar de democracia, a democracia em sentido negativo. Ou seja, você vai ter que olhar para a sua realidade. Numa realidade como a nossa, não seria ruim a gente pensar em termos de profissionalismo técnico conduzindo as pautas políticas. Gente, eu Certo. trabalhei em Brasília. Certo. Não tem chance de dar certo. Mas um psicotécnico para virar parlamentar já seria alguma coisa? Não, já ficaria. Você já corta Ficariam ali. 90%. Ah, ficariam. Ah, não passa no psicotécnico. Sim, ficariam, não. isso. Ficariam É na- retidos. Ficariam esse- retidos no Concordo, filtro. concordo. Não passam no psicotécnico. Concordo. Não passa de jeito nenhum. Pega um texto qualquer. Eu tô falando sério. A gente tem umas coisas. Colocar um menino de 16 anos pra votar. É. Moçada, isso é ciência. Até os 22 anos, o ser humano, ele funciona em déficit cognitivo. Total. Córtex pré-frontal Não, só você fica não pronto aos tá 25. funcionando. 25, né? É. Você não pode colocar um moleque pra escolher o destino do país com 16, 17 anos. Esse moleque tá aprendendo a levantar a tábua do vaso. Não pode. E é um país onde ele não pode dirigir, mas ele pode escolher o presidente da República. Agora, quem ganha com isso? Se eu disse, as pautas coletivistas são muito emocionais e pouco racionais, porque demandam um preparo intelectual e uma maturação, os políticos coletivistas que tocam na emoção. Você não acha que todo mundo tem que receber tal coisa? Ou a molecada vai lá e vota. Então, esse declínio da União Europeia que a gente está vendo acontecer como bloco, para você, a origem disso é o coletivismo. Porque a gente teve as eleições europeias agora e a turma, quem não lê nada, ficou muito impressionado com o avanço do conservadorismo. Mas, afinal de contas, a gente tem um parlamento com 750 pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes, de ideologias diferentes, Estão matando a Europa. definindo as diretrizes socioeconômicas de um continente. A Inglaterra fez beníssimo. Você Os acha que o ingleses- Brexit Sério? foi Mas que coisa maravilhosa. corretíssimo? Os ingleses, quando perceberam o que estava acontecendo, porque qual que era a ideia da União Europeia? Porque não é só um bloco econômico. Não, porque aí Como o vira Mercosul. pauta cultural Sim. e já vira lobby político do tipo, não, você não está recebendo número suficiente De imigrantes. de imigrantes, vão começar a te punir. Quer dizer, vira um controle centralizado sobre vida cultural, vida política, vida econômica. Quando os ingleses perceberam isso, falaram, peraí, eu não quero ser sucursal de ninguém. Aham. Então eles já se recolheram e falaram, não, aqui não. E que define tabus, né? Porque a questão da imigração na Europa não se discute. E agora uma estão coisa pagando por feia, isso. exatamente. E agora estão pagando por E isso. estão tendo que discutir. Vão ter que discutir. Os É resultados gritam. É por isso que eu falo, assim, nem é tão difícil assim, moçada. Olha para os resultados. Só isso. Olha para os fatos. As boas ideias, elas podem ser boas ideias só no campo hipostasiado, metafísico. Agora, olha a aplicação disso para os fatos. Os fatos sempre vencem. Os fatos sempre vencem. Então, vamos abrir todas as fronteiras, vamos acolher, causa humanitária, não sei. Quem paga a conta? É a pergunta, sim. Quem paga a conta? Como é que vamos absorver essa gente? E toda a massa potencialmente agressora da Europa que está entrando impunemente, como é que a gente vai controlar?
Então, a gente tem que lidar com os fatos. E aí você cria aberrações como o movimento gays pelo Hamas, né? Aqui no Brasil agora, a gente teve um movimento razoavelmente... Não foi grande, porque não é grande, mas um movimento impactante de grupos LGBT e todas as siglas subsequentes com bandeira do Hamas. E esse grupo seria o primeiro fuzilado no paredão pelo próprio Hamas. É aquela piadinha horrorosa, mas não coisa... existem prédios em Gaza suficiente para jogar do alto deles o número de gays pelo Hamas. Exato. De gays que suportam o Hamas. Então, como se explica isso? A irracionalidade da ideologia. A ideologia faz com que o cara não pense mais as coisas, ele perde o senso crítico. Eu tô aqui quietinha vendo vocês falando. Eu tava pensando que eu não deixei a Cecília falar porque eu fui... Não, mas eu tô quietinha observando vocês falando porque... Não tem jeito. É o que a gente estava conversando, a gente já conversou, inclusive, quando foi ao Beyond the Cave, que é o podcast do Denis e dos amigos dele. Vocês tiveram uma presença brilhante lá para variar. Depois assistam a gente lá no Beyond the Cave. A gente... É muito difícil ouvir. É muito difícil. Eu, com 18 anos de jornalismo... dentro da maior emissora do país, é muito difícil ouvir você falar assim, a democracia não presta. Isso faz todo mundo parar de assistir o episódio imediatamente. E eu digo que é difícil porque fere coisas básicas na nossa cabeça. Que são intuitivas. Assim? Mas não são pensadas. Não, são instintivas, não são nem... elas vêm... mas como assim? Como que você está dizendo que as pessoas não podem... Por que 50 mais 1, ou 60 mais 5, ou... Veja, por que todo mundo não pode operar o cérebro de uma pessoa? Isso faz todo sentido na minha cabeça. Por que todo mundo não pode entrar na cabine de um avião e pilotar, me levar de volta para Minas Gerais? Porque existem pessoas que têm competência para fazer determinadas atividades. Isso valeria para escolhas políticas. Deveria valer, né? E olha que é um agnóstico gritando. Meu Deus, se isso não vale para o mundo político, não vale para mais nada. Porque o mundo político, em especial, diz respeito a todos nós. Se eu não tenho um grupo aristocrático de saber, não de dinheiro, eu não estou falando de oligarquia, de quem tem terra, de quem tem dinheiro, não. Mas de que conduz a coisa a partir de uma técnica. Que é a ideia do Platão na República. Que é a ideia do Platão da República, que é a crítica que Sócrates faz à democracia, que é a crítica... Quando você lê... por que Platão foi para a filosofia e deixa a política? Ele vai dizer, porque eu tenho um regime político que matou o mais sábio e o mais justo de todos os homens, que foi Sócrates. Um regime político que pune os melhores por serem melhores... E a democracia frequentemente faz isso, pune ótimas pessoas por serem ótimas, mas quando é que elas são ótimas nelas mesmas? Agora eu dependo do reconhecimento do outro de que eu sou bom. Sim. Na democracia, você não precisa de um quadro de políticos bons. Você precisa de gente boa votando. O resto é consequência. Então vamos colocar 300 milhões de excelentes candidatos nas próximas eleições brasileiras. Serve de quê? Se você tem um povo medíocre votando, que é incapaz de reconhecer quem é bom e quem não é. Se você grita por uma sociedade mais culta, mais tolerante, mais inteligente, etc, etc, mas você não sabe o que é ser culto, ser mais tolerante, ser mais justo, etc, qualquer coisa serve.